A paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje damos continuidade à lição número 10 da Escola Bíblica Dominical. E é com grande alegria que eu estou aqui para fazer essa ministração. O tema da lição é: o Senhor Jesus cura hoje. Como cura, né? Curou no passado e cura hoje. Louvado seja o nome do Senhor. Mas antes de mais nada, de refletirmos essa lição abençoada, vamos orar ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado a Deus por termos esse momento para refletirmos mais e mais sobre a Tua Palavra. Que o Teu Santo Espírito nos conduza a este estudo, abençoe Teu servo, abençoa Tua serva, orienta-os em tudo, e que o Teu Santo Espírito venha nos fazer lembrar, Senhor, tudo que estudamos e abençoar a nossa memória, abençoar também, Senhor, a memória dos Teus servos, ó Deus, que venhamos apreender todo o conteúdo aqui ministrado, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém. Glória a Deus. A Escola Bíblica Dominical é um seminário contínuo. Você que deseja aprender mais da Palavra de Deus, procure sempre estudar as lições da Escola Bíblica Dominical. O texto fala, né? Texto áureo. E ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Salmo 103, versículo 3. Verdade prática, a cura de enfermidades é um dos benefícios da obra redentora do Calvário. E a leitura bíblica em classe se encontra em Isaías capítulo 53, versículos 4 a 6, Mateus capítulo 8, versículos 16 e 17, que diz assim: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. E chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, com sua palavra, expulsou deles os espíritos e curou todos que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Glória a Deus! A cura divina, Deus cura hoje, Jesus Cristo cura hoje. O Espírito Santo de Deus trabalha em nós e há dons específicos de cura também. Devemos buscar e acreditar que o Senhor cura, né? Louvado seja o nome do Senhor. A introdução diz assim: assim como Jesus fez no passado, ele deseja atualmente curar e libertar os enfermos e os oprimidos. Ele demonstrou misericórdia e compaixão ao tomar sobre si as nossas enfermidades e dores. O caráter e a compaixão de Jesus permanecem imutáveis na atualidade. Deus é fiel para curar as nossas enfermidades. Olha, no passado Deus curou, o povo de Israel pôde experimentar, né, a cura divina. E vemos que a palavra de Deus, ali dada através de Moisés, o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, orientava também para que o povo tivesse hábitos para ter uma saúde pública. Eram muitas pessoas. E eu quero deixar uma reflexão para vocês sobre esse cuidado, orientação da parte de Deus, para que o povo tivesse hábitos saudáveis. O povo precisava, até na parte do que era liberado de si, né, exterminado através, fazia toda a digestão e não tinha saneamento básico como há hoje, canos, tudo encanação. Então o povo era orientado para que colocasse tais materiais fora do arraial, e para que pudesse ser feitos buracos, eram colocados ali o que era exterminado, né, do seu corpo e coberto. Olha como é que o nosso Deus é sábio, né? E a gente percebe até hoje que em áreas, né, bem interiores, onde não chegou o saneamento ainda, existe o sumidouro, né, que são buracos feitos aonde são eliminados ali
as fezes, né, o que o homem libera do seu corpo, para que não fique no habitar ali que as pessoas transmitam, porque com certeza poderiam trazer doenças. Então, a sabedoria de Deus também traz para nós que Deus curava o povo, mas também que o povo precisava ter o quê? Hábitos sadios, né? Então, como hoje também, precisamos ter sabedoria na alimentação, e Deus orientava também o povo para que pudesse se alimentar de forma adequada. Assim como outrora, Deus também nos traz uma orientação prática para que não venhamos ter excesso na nossa alimentação. Vede que o Senhor deixou variedade de ervas, variedade de vegetais. Atualmente há uma praticidade muito grande por alimentação prontas, né, com a vida corrida. Porém, tais alimentos, às vezes, não todos, mas trazem uma porcentagem muito grande de gordura que fazem mal ao ser humano, né? No seu dia a dia provoca um mal-estar. Então, assim, mas se você for perceber, nós percebemos a glória de Deus, a manifestação do cuidado de Deus, que Ele deixou uma variedade de vegetais, folhas, verduras, legumes, frutas, né? Tudo que Deus deixou e criou foi para o bem-estar do homem, para que esses nutrientes pudessem nutrir o corpo humano. Uma pessoa que se alimenta somente por alimentação pronta, não gosta de verdura, não gosta de legume, ela está deixando de colocar dentro do seu corpo todos os nutrientes a quais essas espécies produzem e permitem a sua saúde, né? Pessoas que têm um hábito muito grande de tomar somente refrigerante. Então, a orientação, olha, Deus deixou a água límpida, né? Água pura, né? Sucos, frutas, né? Frutas que podem ser gerados sucos. Então, Deus orientava sempre o povo para que tivesse cuidado. Para esses cuidados eram dados, essas orientações eram dadas ao povo para que se mantesse uma saúde pública, porque eram muitas pessoas. Imagine essas pessoas transitavam-se de um lugar para outro, se locomoviam e não tivessem ali uma organização. Então é o cuidado que nós vemos, o cuidado de Deus para com o seu povo. No Antigo Testamento, a cura, o povo de Israel era totalmente orientado por Deus. Não havia médicos que pudessem cuidar desse povo, como as outras nações. O próprio Deus cuidava. Mas era exigido do povo que obedecesse, a obediência. E a gente vai trazer aqui uma palavra que se encontra aqui em Gênesis, capítulo 20, versículo 17, que diz assim, ó: e orou Abraão a Deus, e sarou Deus a Abimeleque, e a sua mulher, e as suas servas, de maneira que tiveram filhos, porque o Senhor havia fechado totalmente todas as madres da casa de Abimeleque, por causa de Sara, mulher de Abraão. Ou seja, Abraão mentiu, né? Não falou qual era a relação que Sara tinha, a relação entre ele e Sara. Sara era meia-irmã de Abraão. Quer dizer, irmã por parte de pai, não por mãe. Eram mães diferentes, mas eram irmãos, meio-irmãos, mas a relação deles ali era de esposo, mulher e marido. E ali, temendo quando Abraão passou pelo Egito, esteve no Egito, sabendo que Sara era uma mulher bela e poderia ser desejada, ele temeu por sua vida e mentiu. Abimeleque, sabendo da formosura de Sara, tomou por esposa, mas não chegou o ato de se deitar com ela. E ali o Senhor cobrou de Abimeleque. E aí Abimeleque, glória a Deus, homem temente a Deus, percebeu que ali estava um erro. Houve uma mentira e Abimeleque fala com Deus: olha, Senhor, eu não sabia. Ele falou que era irmã e o Senhor falou: não, é esposa, né? Glória a Deus que ele não havia se deitado com ela.
né? O nosso Deus, ele cuida, ele zela, e ele chamou o esposo, Abraão, que confirmou toda a história, por que mentiu, e ali Abimeleque devolveu Sara para Abraão, e ali Abraão orou para a casa de Abimeleque, porque havia o Senhor, olha aqui que diz a palavra, havia o Senhor, né? Encerrado a madre ali, fechado a madre de todas as madres da casa de Abimeleque por causa de Sara. E ali o Senhor ali perdoou ali e manifestou a cura para a casa de Abimeleque. Vede no Antigo Testamento a cura estava associada à obediência, o povo precisava obedecer. Não somente obedecer questões de saúde pública, mas também os mandamentos do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. O nosso Deus, ele cura, o nosso Deus, ele sara. A saúde pública no Antigo Testamento. Em Israel, a saúde era uma promessa de Deus, mas o povo tinha que fazer a sua parte. Deus garantiu a saúde dos filhos de Israel, desde que eles cumprissem os termos do pacto do Sinai. Nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pôs sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. A vida dos israelitas era centrada no seu Deus. A cura de enfermidade em Israel era essencialmente milagrosa, principalmente acerca das doenças graves. O remédio não estava nos médicos como nos povos vizinhos, mas em Deus. E se houvesse pessoa com fluxo de sangue, não poderia estar no meio do povo, era separado, tinha que respeitar o período determinado daquele fluxo. Também, se houvesse algum leproso, tinha que ser separado do povo. E olha, você vê, né? Tantos anos atrás, o que está ocorrendo agora, no meio dessa pandemia da Covid, né? Pessoas que estão contaminadas precisam ser separadas para que não possam contaminar a outro, né? A quarentena, né? A pessoa que está contaminada precisam ser separadas, quer dizer, o isolamento, até ser tratada, até passar aquele período do vírus, ser eliminado daquele corpo e ela possa voltar ao convívio novamente. A gente vê que o que está sendo feito hoje, por mais que temos uma medicina bem avançada, né? Muito avançada, mas você vê que princípios básicos que eram usados lá pelo nosso Deus, o cuidado até hoje é visto pela medicina sabiamente, porque tudo que Deus faz é sábio, nada que Deus faz é ultrapassado. Nosso Deus, ele criou o entendimento, ele criou a medicina. O nosso Deus, eu sempre falo, ele domina todas as especialidades, né? Ele entende de coração, ele entende de pulmão, ele entende de veias, ele entende de coração, porque ele criou todas as coisas. O nosso Deus é cardiologista, o nosso Deus é o Deus que controla. Geralmente o médico, ele se forma em medicina, em clínico geral, e ele precisa, para atuar em uma certa especialização, fazer um curso de pós-graduação para fazer um entendimento, fazer um estudo específico mais aprofundado naquela área. Mas o nosso Deus conhece todo o corpo humano. Por quê? Ele formou o corpo humano e ele cura no passado, ele cura no presente. E a gente vê aí os cuidados que Deus deu para que o povo respeitasse, para que o povo mantesse a saúde pública, né, no meio. E o povo entendia muito também como questões espirituais, né, mas eram cuidados. Vede que lá foram questionar a Jesus. Foram falar com Jesus, olha, não lavaram a mão, por que não lavaram a mão? Né? E Jesus falou, olha, o que contamina o homem é o que sai, não o que entra. Então era costume, tá? Era costume da religião da época esses cuidados, era costume também do povo judeu, se entrasse para a sua casa, lavar os pés.
e vede que, olha, até hoje nós precisamos ter cuidado, e até uma orientação que os médicos falam hoje, olha, saiu, não pegue esse sapato, coloque dentro da casa. Por quê? Esse sapato ele tem contato com todos os germes na rua, e esses germes, você adentrando com esse sapato sem limpar dentro da sua casa, terá contato com o piso. E se você de repente pisar naquele piso ali contaminado, você pode estar tendo contato com bactérias. Então, hoje a medicina, até para diminuir o contágio da Covid, está sendo muito falado isso. Olha, não adentre a casa com o mesmo sapato, limpe-o, esterilize o sapato, a sola do sapato. E você vê que são costume que os judeus já tinham esse costume, né? O judaísmo praticava lavar as mãos, né? Antes da alimentação, limpar os pés, né? Geralmente quando a pessoa chegava também de uma viagem, se recebia o visitante cuidando dos seus pés. Então nós precisamos observar como que o nosso Deus ele é atualizado, porque ele criou tudo, ele criou o universo, ele conhece todas as coisas, domina todas as ciências, né? E o nosso Deus cura hoje também. Louvado seja o nome do Senhor. A prevenção de doenças, a alimentação saudável, a higienização adequada são bons hábitos que contribuem para a boa saúde. Quando a lei de Moisés instruiu o povo sobre o padrão de higiene em Levítico, aí você vai ver lá no capítulo 15, no capítulo 17, falando sobre esses hábitos, tá? Até sobre as cerimônias, o povo não poderia comer sangue de animais, né? O povo teria que ter cuidado, o povo poderia, como eu já falei, ter certos cuidados para a pessoa que estava contaminada de fluxo de sangue. Até se a pessoa sentasse numa cama, aquela cama era contaminada, o povo teria que se resguardar de sentar no mesmo lugar. Se aquela pessoa que estava com fluxo de sangue, ela andasse sobre um animal, aquele animal precisava também passar por um tempo, né, de purificação. Tudo isso o quê? Para que as doenças, para que não fôssemos, estivesse no meio do povo se propagando. O Novo Testamento, vimos que Jesus veio para salvar, com um projeto de salvação, né? Quando foi feito lá no início, lá em Gênesis, quando a palavra de Deus descreve que o homem pecou, mas que o Senhor não pegou o Senhor de surpresa. Ali o Senhor já elaborou o plano de salvação, que viria um que esmagaria a cabeça da serpente. Esse é Jesus. Esse é o nosso Jesus, o plano da salvação. E todos os sacrifícios que foram feitos e realizados no Antigo, no Novo Testamento, até a vinda de Jesus, nós vemos que apontavam para o perfeito sacrifício. Eram sacrifícios temporários, que eram feitos com água, outrora era feito com fogo, outrora era sacrifícios de derramamento de sangue, sacrifícios de animais, mas o sacrifício perfeito foi feito com Jesus, né? Que aonde o homem pecou e ali havia uma dívida, agora aquela dívida estava paga. Jesus veio para resgatar a humanidade, porém, ele foi tomado de íntima compaixão. Jesus parava, Jesus tinha o destino. Quando você vê na palavra do Senhor Jesus Cristo que ele passava, ele estava de passagem para fazer milagre, mas ele parava, às vezes no meio do caminho, para curar, para tirar alguém de um sofrimento. Coisa linda, né? O nosso Jesus era movido de íntima compaixão. Então, quando você estudar a palavra do Senhor e estudar por onde Jesus passou, estude também as paradas que o nosso Jesus dava para curar. Mas lembremos que Jesus eram multidões, porque na época de Jesus e dos apóstolos havia muitos enfermos e a multidão seguia Jesus. Mas Jesus operou grandes milagres. O Novo Testamento, as curas de Jesus, Israel dependia mais de Deus e a garantia da saúde estava na obediência, como já falamos. O número de enfermos era
alto, e as curas efetuadas por Jesus logo chamaram a atenção do povo. Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. No entanto, por causa da misericórdia humana, operou muitos milagres, prodígios e maravilha. O Senhor se compadecia dos enfermos, dos oprimidos, de todos de espírito abatido, porque essas pessoas andavam como ovelhas que não têm pastor. Você vê, né? O nosso Senhor Jesus veio como um pastor, né? Você vê que como que o pastor cuida da ovelha, né? Coloca óleo sobre a cabeça da ovelha, coloca óleo nas narinas da ovelha, nos ouvidos. Para quê? Para que as moscas, os insetos não adentrem e para que as moscas principalmente não venham se alimentar do cérebro da ovelha. Porque a ovelha, se a mosca adentrar o cérebro da ovelha e começar a se alimentar do cérebro, provoca uma irritação muito grande. E as ovelhas chegam até bater a sua cabeça na rocha para se aliviar do que está ocorrendo dentro do seu cérebro. E muitas ficam atordoadas e saem do aprisco. E muitos chegam até a morrer, porque começam a bater com tanta força que racham o crânio. Então Jesus é comparado ao pastor. Por isso que precisamos sempre pedir ao Senhor: Senhor, derrama teu óleo, a tua unção sobre a minha cabeça. Derrama, Senhor, a tua unção no meu coração. Me unja. E nos colocarmos como esta ovelha, obediente ao pastor. E deixar verdadeiramente Jesus, que é colocar a assunção sobre nós, amém? Louvado seja Deus. E estarmos sempre o quê? Na obediência à sua palavra. A cura divina como parte da salvação. O discurso O discurso profético de Isaías 53 anuncia a obra redentora de Jesus no Calvário. Entremos alguns detalhes dessa palavra profética no Novo Testamento, que mostram com clareza que salvação e cura divina caminham junto. Por onde Jesus passava, havia cura, havia milagre, havia salvação. As pessoas mudavam de vida. Zaqueu subiu numa árvore para ver Jesus, mas ele teve que descer para se encontrar e receber Jesus. Então nós precisamos também descer, muitas das vezes, da nossa prepotência, dos nossos achismos, para se encontrarmos com Deus, para recebermos Ele gostoso, para termos esse encontro. E onde Jesus entra, a mudança. Ele não veio somente para curar a alma aflita, ele veio também para curar o corpo. Louvado seja Deus, né? Agora sabemos que no tempo que Jesus esteve aqui na terra, ele não curou todos os enfermos, ele não sarou, né, todos aqueles que estavam doentes, mas muitos foram sarados. A enfermidade que é para a glória de Deus, não é para a morte. E nós temos que compreender isso. O livro de Jó também mostra que há enfermidades que são possessões demoníacas, né? Não são dadas por pecado, nem na natureza que o corpo veio a adoecer, mas são possessões demoníacas. Você vê de que ali Satanás tocou em Jó, por permissão de Deus. Nada ocorre sem a permissão de Deus, né? Tocou em Jó, não havia pecado em Jó, né? Aquela doença também não tinha se desenvolvido no organismo de Jó devido a uma má alimentação, ou o seu próprio organismo ele já havia nascido daquela forma, mas foi o inimigo que tocou por permissão de Deus. Então Jesus também, ele libertava pessoas que estavam oprimidas por possessões demoníacas, tá? Jesus transformado, ele veio para salvar. A cura divina, a declaração de fé, né, das Assembleias de Deus define a cura divina como um ato de soberania, graça e misericórdia divina, que através do poder do Espírito Santo restaura físico e emocional aqueles que demonstram fé em Jesus. Falando de fé em Jesus, é interessante falar, houve lugares que Jesus não pôde fazer tanto milagre. E por quê? Porque o povo não teve fé. Aonde tem fé, com certeza há milagres. Nós não podemos também nos colocar numa postura, tá enfermo, tem essa causa, eu não vou orar não. Deus sabe, né? Não vou orar não. E nos colocarmos numa posição de passividade. Não vou orar não. Olha, você vê que Ana,
Ana era estéril, mas Ana agiu. Então, através da fé de Ana, ela foi para o altar, ela foi chorar no altar, e ela ali fez promessas ao Senhor, e ela cumpriu as promessas ao Senhor. Ela não podia ter filho, e o Senhor abriu a madre de Ana. Então, se você tem fé, e se for segundo a vontade, o querer de Deus, Deus pode agir milagres e maravilhas. Você vê o rei Ezequias, a qual o Senhor usou o profeta e falou assim: você vai morrer. Ele ficou doente, o Senhor falou: você vai morrer. Mas Deus muda situações e decreto dependendo do clamor do homem e da mulher. Ali Ezequias clamou ao Senhor, e da forma que ele orou, o profeta nem tinha saído totalmente ainda do palácio. E o Senhor falou: volta lá e diga para ele que eu vou dar mais 15 anos de vida. Então há poder na oração, a forma que também nos colocamos no reino, não numa forma de autoritarismo, não na forma de fazer pirraça com Deus, fazer barganha com Deus, mas de um aquebrantamento. Olha, o Senhor mudou no altar a história de Ana. Ana estava sendo afrontada por Penina. O marido a amava, o marido falava assim: mas Ana, poxa, eu te amo. Tipo assim, tá tudo bem comigo, porque eu te amo, porque ele tinha filhos. Mas Ana desejava ser mãe. Ana desejava ser mãe. Ela queria suprir uma necessidade materna que estava dentro dela. Batia aquela vontade: eu quero ser mãe. O marido não cobrava dela. O marido fazia de tudo por ela. Mas ela pegou aquela insatisfação e levou para o altar. E chorou aos pés do Senhor. E Deus ouviu o choro de Ana, ouviu o voto que Ana fez, e Deus mudou a história de Ana. Olha, a palavra de Deus está contendo isso, e Deus pode mudar a minha vida e a tua vida. Isso é fé. O rei Ezequias também, ele teve uma sentença de morte. Essa enfermidade, você vai morrer. Põe a tua casa em ordem, porque você vai morrer. E vemos ali também que esse pôr a tua casa em ordem é postura diante da vida. Porque, olha, não deu tempo dele procurar os dele. A escritura diz que o profeta estava ainda no palácio e o Senhor falou: volta lá, porque tenho ouvido a súplica dele, vou dar mais 15 anos de vida a ele. Então, nosso Deus mudou a sentença. O nosso Deus, ele cura, e vemos grandes milagres que o Senhor fez por onde ele passava. O Senhor Jesus fez. E é interessante que ele falava assim: o que queres que eu te faça? Poxa, a pessoa estava cega. E Jesus perguntava assim: o que queres que eu te faça? E eu estava refletindo nessa pergunta. E eu compreendi o seguinte também, com essa pergunta, porque às vezes a pessoa tem uma causa, mas não tem consciência que tem aquela dificuldade. E Jesus falava assim: olha, o que queres? Porque de repente a pessoa é cega, mas a pessoa não vai buscar ver, a pessoa vai buscar outra coisa. E Jesus, ele quer ouvir de mim, de você. Ele quer ouvir de nós o que queremos, o que precisamos. A nossa oração move a mão de Deus, sim. Não que ele precise ser ordenado por homem e por mulher, mas ele requer, ele gosta desse contato, desse relacionamento. É lógico, toda oração Deus responde. Toda oração Deus responde. Mas ele não concede tudo que pedimos a Deus. Você vê que o apóstolo Paulo pediu para que aquele espinho na sua carne fosse tirado. E o que Deus falou? Minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então toda oração é respondida, mas nem sempre a resposta é aquela que esperamos. Salvação e cura. A obra de Jesus é completa. A expiação no Calvário resulta na nossa redenção e alcança também a cura do corpo. Desde o Antigo Testamento que a salvação e a cura andam juntos. A cura espiritual geralmente precede a cura física. E ele que perdoa todas as tuas iniquidades, sara todas as tuas enfermidades. E é tremendo e percebermos que Jesus veio para curar a alma, para curar o físico, para curar o emocional, para curar todas as áreas da vida humana.
Jesus não veio somente para curar uma coisa específica, mas muitos, né? Por exemplo, aquele homem que foi crucificado com Jesus, ele estava julgado. Ele estava julgado, era o fim realmente da vida dele, mas o Senhor falou, hoje ainda estarás comigo no paraíso. Então ele recebeu o quê? A cura espiritual. Isso que precisamos entender. Muitos vão receber a cura espiritual, outros vão, além de receber a cura espiritual, a cura física também. Mas sabemos que lá no céu não haverá dor, não haverá choro, não haverá pranto, haverá alegria. E teremos um corpo restaurado por Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nosso Deus ressuscita. Vemos que quando ele chegou ali para ver, né, a família de Lázaro. Lázaro já estava morto, né? Houve alguém que enviou alguém para levar a notícia que Lázaro estava enfermo, e Jesus foi até questionado, mas agora ele já morreu. E ali Jesus provou que ele não era somente médico, porque Jesus em muitas situações ele agiu como um médico, o médico dos médicos, porque a medicina já havia desenganado, igual aquela mulher do fluxo de sangue. Pela medicina ela estava desenganada e ela também já tinha gastado tudo que ela tinha com a medicina. Mas quando Jesus curou, ali ressuscitou a Lázaro, ele mostrou que além de ser médico dos médicos, ele era Deus, porque só Deus pode ressuscitar. Coisa linda. Nosso Deus ressuscitou a Lázaro e falou, Lázaro, vem para fora. Falou só, a pedra vocês tirai a pedra. Ah, mas ele já está morto, né? Já faz 4 dias. Tirar a pedra. O que eu e você precisamos fazer, nós teremos que fazer. A pedra o homem poderia tirar. Agora, ressuscitar, só Deus pode ressuscitar. E ele já havia mostrado que ele era médico dos médicos, que ele fazia milagre, que ele fazia multiplicação, que ele transformou água em vinho e da melhor espécie que foi servido naquela festa. E ali, quando ele ressuscita Lázaro, ele mostra que ele é Deus. Porque o médico não podia fazer ressuscitar um morto, e morto há dias. Mas como Deus, ele ressuscitou. Olha, Deus é maravilhoso. Jesus entra para transformar, para modificar a vida do homem, a vida da mulher. A cura divina e os seus desafios atuais, né? As doenças, as enfermidades são uma das causas de maior sofrimento ao ser humano. Elas são consequências direta ou indireta do pecado, né? Pois se não existisse pecado, não existiriam enfermidades. Mas isso não significa que todos os enfermos estejam em pecado. Há enfermidades que são consequências diretas do pecado. No entanto, não se pode generalizar, visto que cada caso tem suas peculiaridades, né? Há crianças que já nascem com certas limitações, há crianças especiais, não podemos generalizar. Mas é como a palavra de Deus diz aqui, foi a introdução do pecado no mundo através do Éden que veio as enfermidades. As enfermidades entram entre os crentes. Grandes homens de Deus não conseguiram se livrar das doenças. Esse é um desafio, às vezes fora da compreensão humana. O apóstolo Paulo, como eu já falei, tinha um espinho na carne, e qualquer que seja a natureza desse problema, era sem dúvida uma enfermidade. Timóteo tinha problemas no estômago. Paulo deixou Trófimo doente em Mileto. Não confundir doença com possessão maligna. Jesus conferiu à sua igreja o poder de curar enfermos e libertar os oprimidos do diabo. É dever nosso usar essa autoridade no nome de Jesus para diminuir o sofrimento humano. Jesus tem saúde para dar a todos os enfermos, mas nem sempre compreendemos o plano de Deus para determinadas pessoas. 2 coisas básicas devemos observar. Primeiro, se a enfermidade é opressão maligna ou uma questão médica, para que não expulsar demônio onde não há demônio.
o que já falamos, né? A enfermidade que a pessoa tem que procurar um médico, cuidar. Tem pessoas que têm muita dificuldade de procurar um psicólogo, de procurar um neuro, de procurar um psiquiatra, né? Pessoas que, devido também, muita ansiedade, não conseguem dormir direito. Isso traz um estresse muito grande para o corpo. Você vê que a palavra do Senhor, a sabedoria de Deus, que Ele deixou para o povo que ao sábado descansarás. Olha, Deus já estava prevendo. Não tinha esses termos que tem agora, estresse, né? Traumas, né? No trabalho. Olha, Deus lá já estava orientando o povo. Tira esse dia para ter um descanso. Você não vai trabalhar. Era um dia que a pessoa ficava o quê? Também ali tendo contato com seus familiares. Então, vemos também que muita atividade sem pausas para repouso traz sobre o homem muitas doenças psíquicas, que o homem precisa também educar, fazer uma educação também do seu dia a dia. Pausas, o corpo precisa de descanso. Pessoas que não dormem, não têm uma noite de sono tranquila e não conseguem dormir, tirar um sono durante o dia, né? A noite foi feita para descansar, mas tem pessoas que trabalham à noite, produzem muito à noite e já durante o dia tem um certo horário que a pessoa vai descansar. Uma noite de sono mal dormida, se a pessoa não recupera esse sono, com certeza ela não está deixando o corpo dela descansar. E o corpo, a mente precisa descansar. Ela produziu muito durante a noite, não tirou um tempo durante o dia para dar repouso ao seu corpo, então ela está levando o corpo que é um estresse. Então, através das nossas atividades diárias, através da nossa alimentação, podemos sim adoecer o nosso corpo. Então, o Senhor, o nosso Deus orientava todas essas coisas, que tivéssemos sabedoria com alimentação, que tivéssemos sabedoria nos nossos hábitos, para que não venhamos a adoecer o nosso corpo. E aqui na palavra de Deus fala que na conclusão, né? Precisamos saber que a cura divina é real e atual. Além disso, devemos entender que o Senhor Jesus cura quando, como e onde quer, e não da maneira que às vezes pensamos. Né? Você vê que o Senhor, Deus ressuscitou o quê? Aquele menino, filho da Sulamita. Né? Deus faz milagres, mas Ele faz aonde quer e do jeito que Ele quer. Então vamos confiar no Senhor. Essa revista fala muito sobre os dons espirituais. Vamos clamar ao Senhor, mas também não vamos nos colocar numa postura assim, Deus sabe como Ele faz, então eu não vou procurar nada, eu não vou procurar os dons espirituais, eu não vou procurar ler a palavra de Deus, né? Entrar numa postura de não buscar. Eu falei que 2 exemplos aqui de cura que as pessoas buscaram, esperaram a vontade de Deus, né, e receberam o seu milagre. Mas também houve pessoas que buscaram, queriam que Deus fizesse daquela forma, e Deus ele faz como Ele quer, e nós precisamos entender que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Que Deus possa te abençoar. Continue estudando na Escola Bíblica Dominical, porque é um movimento abençoado, né? E que Deus te abençoe rica e poderosamente, em nome de Jesus, e fica na paz.